Passado esse período eleitoral incerto e cheio de surpresas, a gente faz aqui um balanço de como o mercado financeiro oscilou durante a campanha. Eu sou Mariana Ribeiro e esse é o Poder 360 nas eleições. A campanha desse ano começou no dia 16 de agosto e para os investidores terminou nessa sexta-feira, que foi o último dia de negociações. E se a gente olhar aí para o comportamento do dólar, do Ibovespa, do Risco Brasil nesse período, fica bem claro que teve duas etapas. Num primeiro momento, as expectativas pioraram bastante e aí, consequentemente, a performance desses indicadores também piorou. Já num segundo momento, o humor dos investidores começou a melhorar e essa trajetória se inverteu. E a explicação para isso está justamente no desempenho dos principais candidatos à presidência nas pesquisas de intenção de voto. No começo da campanha, lá ali no meio de agosto, os investidores tinham adotado Geraldo Alckmin, do PSDB, como seu candidato. O que os economistas com quem a gente conversou aqui no Poder 360 explicaram para a gente é que os investidores estão de olho principalmente na consolidação de uma agenda de reformas, como a da Previdência. E eles acharam naquele momento que o Tucano era o que melhor atendia a essas expectativas. Só que lá no final de agosto já ficou bem claro para todo mundo que a candidatura do Alckmin não ia decolar. E foi aí que as expectativas realmente pioraram. Lá no começo de setembro, o dólar, que no começo da campanha estava em R$ 3,90, bateu 4,15. O Ibovespa, aí, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, que estava lá em 77 mil pontos, caiu para baixo de 75 mil. O Risco Brasil passou ali da faixa dos 240 pontos para mais de 300. E foi aí que a gente começou a segunda fase. Com o desenrolar da campanha, a polarização entre o Haddad e o Bolsonaro começou a ficar cada vez mais clara. E aí o mercado resolveu que ia adotar o militar como seu candidato. O plano econômico do Bolsonaro foi construído pelo Paulo Guedes, que é um economista conhecido por ser liberal, por defender uma ampla agenda de privatizações e por ser próximo do mercado. E foi com o crescimento do militar nas pesquisas que os investidores recuperaram aí parte daquele otimismo que tinham perdido. Nessa última sexta-feira, o dólar fechou em 3,65. O Ibovespa voltou a ficar acima de 85 mil pontos e o Risco Brasil voltou aí para perto de 210 pontos. Agora, passada a eleição desse domingo, o foco dos investidores vai ser outro. Ele vai passar aí das propostas que foram apresentadas ao longo da eleição para realmente a implementação dessa agenda. Se o Bolsonaro for o vencedor, há preocupação, por exemplo, com o que de fato vai ser feito. Isso porque, durante a campanha, ele já deu algumas declarações contrárias ao seu plano de governo, escrito por Guedes. Ele demonstrou, por exemplo, que pode ser contra a privatização da Eletrobras. Agora, em relação ao Haddad, há uma grande desconfiança dos investidores em relação às propostas que ele apresentou, mais intervencionistas que a do militar. Mas vários analistas, economistas com quem a gente conversou aqui, acham que o Haddad pode sim adotar uma postura mais conciliadora com o mercado, algo parecido aí com o que o próprio Lula fez quando foi eleito pela primeira vez. Nesse caso, eles acham que o petista vai precisar sinalizar principalmente qual reforma da Previdência ele estaria disposto a levar adiante. E para continuar de olho em tudo que acontece nas eleições, é só continuar aqui no nosso canal.